Fala pessoal, nessa aula a gente vai comentar algumas características do primeiro reinado, 1822 a 1831, ou seja, o governo de Pedro I. Vamos analisar a consolidação da independência e as primeiras ações de Pedro I na organização da Constituição, ou seja, a primeira Constituição do Brasil. Primeiramente, nós temos que tirar um pouco uma ideia de que a independência do Brasil não foi travada por guerras. Na verdade, houve sim guerra da independência. Houve algumas províncias, alguns estados no Brasil que resistiram à independência. Principalmente são aqueles grupos oriundos de portugueses, da nobreza, que estava instalada no Brasil e não aceitaram esse rompimento com Portugal. Então a primeira coisa é essa. Houve uma guerra de independência. Onde que aconteceu isso? Em alguns estados como Maranhão, Piauí, Pará, na Bahia e numa região que hoje se chama Uruguai, na época Cisplatina. Houve combates armados daqueles que estavam favoráveis à independência e contra as tropas portuguesas ainda presentes no Brasil. Merece destaque o levante na Bahia. Na Bahia, houve sim um foco de resistência armado muito maior. Entre março de 1822 até julho de 1823, então veja bem, antes mesmo de declarar a independência, já existia um conflito na Bahia entre os colonos contra os portugueses. E ficou mais intenso, obviamente, a partir de setembro. E aí, a partir desse contexto, os baianos acabam reunindo esforços. Merece destaque que a presença de uma mulher que repercutiu nestes combates, a chamada Maria Quitéria, a única mulher que participou das batalhas. Ela ficou famosa por causa de suas habilidades com armas. E aí, por consequência, a gente sabe que a Bahia até hoje comemora o Dia da Independência em junho, ou comemora duas vezes, em junho e em setembro. Porque justamente em junho de 1823, baianos conseguiram acabar com essa resistência de portugueses e consolidaram a independência. Feito isso, é claro que houve a participação de Dom Pedro I nessas lutas, nesses combates, contratando mercenários para conter esses levantes. Na sequência, em 1823, Pedro I vai criar uma constituinte, um grupo de pessoas para criar justamente a Constituição. Um detalhe, a reunião destes indivíduos, que são representantes de mineiros, representantes do clero, representantes dos grandes latifundiários, representantes da nobreza, comerciantes, brasileiros, percebe-se ali a presença de dois grupos principais. Um grupo conhecido como Partido Português e um grupo que é o Partido Brasileiro. Na reunião, para elaborar as leis, os ânimos exaltavam. Chegava momentos que até mesmo fora da Constituinte entravam para as vias de fato. Nesse contexto, o que a gente observa é que há uma disputa de interesses na proposição das leis. O Partido Brasileiro, obviamente, eles estavam mais interessados num governo monárquico constitucional, né? A presença dos chamados liberais conservadores fazia parte do Partido Brasileiro. O Partido Português, havia ali a presença de monarquistas, daqueles grupos que queriam a concentração do poder na autoridade do rei e criar justamente uma monarquia absoluta. Há até aqueles que tinham a proposta ou desejavam a vinculação ainda do Brasil com Portugal. Final das contas, saiu um anteprojeto de Constituição e foi apresentada ao rei. Em 1823, quando o rei analisa esse anteprojeto, ele percebe claramente ali ideias xenófobas, principalmente contra os portugueses, e em especial porque na proposta de projeto de Constituição limitava o poder do monarca, estabelecendo lá, por exemplo, a tripartição do poder.
E nessa proposta foi também estabelecido que o eleitor seria aquele que possuísse uma quantidade de alqueire de mandioca, né? Alqueire plantado de mandioca. E assim garantiria que a elite brasileira passasse a ser os eleitores, aqueles que tivessem direito político. Também essa Constituição proposta pelos brasileiros ficou denominada de Constituição da Mandioca. Obviamente que não foi aceita. Pedro I acabou vetando essa Constituição, fechando a Assembleia, depondo todo mundo e, por consequência, ele vai elaborar uma nova Constituição. Ele, junto com um outro pequeno grupo, vai outorgar, isto é, não vai passar por uma Assembleia. Ele vai criar uma Constituição em 1824, a primeira Constituição do Brasil. E nessa Constituição fica muito claro que a monarquia absoluta passa a ser a forma de governo. Para tentar fazer uma alusão à monarquia constitucional, muito semelhante lá da Inglaterra, ou nos modelos da Inglaterra, Pedro I criou 4 poderes: o poder legislativo, executivo, judiciário e moderador. A Constituição de 1824, então, atribuía o poder do imperador como poder moderador. Ele estava acima de todos os outros poderes. Ele era aquele indivíduo que escolheria o primeiro-ministro, aquele que definiria quem seriam os senadores. Um detalhe: senadores, na época, quando eram eleitos, tinham o cargo vitalício. Na Constituição estabeleceram também ou ele estabeleceu que o catolicismo era a religião oficial. E desta forma, a igreja estava submetida ao Estado. O país foi dividido em províncias. Cada província seria administrada por um presidente. Por isso, então, o poder executivo, os presidentes de província, uma espécie de governador de estado nos nossos moldes de hoje. Na Constituição também, de 24, estabeleceu que eleitor deve ser homem, né, óbvio, sexo masculino, naquelas características patriarcais, que comprovasse renda. O critério era 100 mil contos de réis por ano poderia ser eleitor. Este eleitor, no entanto, de 100 mil contos de réis, não poderia candidatar-se a deputado ou senador. Aí precisava uma renda muito maior para poder exercer este direito, que na época nada mais é do que um privilégio. Outras características do governo de Dom Pedro I diz respeito ao reconhecimento da independência. O reconhecimento da independência do Brasil estava ligado a interesses econômicos de vários países, em especial Inglaterra, Estados Unidos e, claramente, Portugal. Portanto, logo em 1824, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Um detalhe que coincide o ano de 1824, que o presidente na época dos Estados Unidos era James Monroe. E é ele que tem uma célebre frase chamada A América para os Americanos. James Monroe criou uma doutrina Monroe que tinha a proposta que os países da América, após as independências, não fosse recolonizado pelos europeus. Na época, então, os Estados Unidos já estava de olho, na verdade, no mercado consumidor que o Brasil poderia ser futuramente. Em 1825, Portugal vai reconhecer a independência do Brasil. No entanto, mediante a um pagamento de cerca de 2 milhões de libras. Portugal exigiu uma indenização. Obviamente que o Brasil não possuía esse recurso. Aí, então, ele se aproxima da Inglaterra. Na verdade, o Brasil sempre foi muito íntimo economicamente, principalmente fazendo empréstimos. Então, o Brasil pediu dinheiro emprestado para a Inglaterra, passou para Portugal cerca de 2 milhões de libras. A Inglaterra estava interessada no reconhecimento do Brasil e também mediou esse pagamento e exige que o Brasil mantenha tarifas alfandegárias baixas para os comércios ingleses. O Brasil teve que
manter um compromisso feito com a Inglaterra antes mesmo da independência, o chamado Tratado de Comércio e Navegação. De acordo com o tratado, os produtos ingleses pagariam somente 15% de impostos nos portos brasileiros. E dessa forma, então, o Brasil foi reconhecido internacionalmente em sua independência. Ok, pessoal? Esses foram os primeiros apontamentos a respeito do primeiro reinado. Até mais, meus amigos.